teoria, daqui a pouco eles acabam trocando por outra, que acha que, né, que eu tenho outra mais interessante ou algo assim, né? Outra coisa que eu vejo também, talvez no início da faculdade, ali tu começa, que nem agora, no segundo semestre, eu vi psicanálise no primeiro, agora a gente tá vendo TCC, daí tu já vai criando uma, tu já vai escolhendo uma mais ou menos, né, e a outra tu já deixa um pouco de lado. É engraçado isso aí, que tu nem conhece, tu mal conheceu uma, mas tu já escolheu uma outra, né, aí tu já... Mas e na verdade a gente nem conheceu, né? Isso é que nem a gente conversar com uma pessoa, marcar um encontro e dizer que não gostou dela, assim, né? É a mesma Mas coisa. Mas pra tu ver, né? Como a gente muda o tempo todo e todo o tempo, né? Porque a gente tem uma percepção de uma situação, aí nesse meio do caminho a gente encontra outras pessoas, a gente olha alguma coisa, vai assimilando e olhando outras realidades e vai modificando de novo a nossa, sabe? Isso é bem, tipo, é bem curioso como a gente vai mudando também, né? Como quando a gente quer, no caso, estar aberto a mudanças, a gente vai mudando o tempo todo e todo o tempo, né? Que nem o que eu sou hoje, com certeza amanhã algumas coisas eu já mudei. Pelas experiências que eu tive hoje, pelas pessoas que eu conversei, né? Fazem a gente pensar e refletir. E isso é bem angustiante pelo, né? E eu acho que também ao mesmo tempo é muito rico, assim, muito possível de nos ajudar, principalmente na nossa profissão, porque eu acho que se a gente veste uma camisa e bom, agora eu sou assim, né? A gente acaba, né, limitando a nossa percepção sempre a alguma coisa. Eu acho até, essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão de ser uma pessoa mais... Sabe essas pessoas que têm opiniões, assim, sobre as coisas? Sobre política, sobre formas de vida, sobre... Enfim, eu estava conversando com uma amiga que está entrando agora para arquitetura, ela é arquiteta e ela está entrando para uma linha da arquitetura minimalista. E a gente estava falando sobre isso, assim, do quanto existem algumas tendências, se a gente for pensar, por exemplo, dentro da psicologia, houve um tempo mais de uma coisa, houve um tempo mais de outra, né? De uma abordagem está mais em alta, da outra está mais em alta. E eu acho que, assim, acho que tem um fator aí temporal, assim, né? De moda, vamos dizer assim, de algumas coisas. E, que eu acho interessante. E eu fiquei conversando com ela sobre o quanto a gente vai fazendo escolhas, o quanto a gente vai escolhendo e também associando-se a algumas coisas, né? E criando opiniões sobre essas coisas, defendendo essas coisas. E será que isso é necessário? Será que isso não é? Será que a gente vai viver constantemente numa mudança? Será que não? Será que a gente afirma coisas mesmo que depois a gente muda essas coisas? Será que quando a gente afirma e defende, por exemplo, né, eu gosto disso, eu não gosto disso, né? Isso tem muito a ver com o nosso modo de funcionamento, com a nossa personalidade, com aquilo que é mais confortável, não é confortável para nós, né? E será que no momento em que eu afirmo que eu gosto disso e que eu não gosto de outra coisa, né? O quanto eu estou abrindo mão ou o quanto daqui a pouco também eu estou sei lá, perdendo, né, vamos dizer assim, entre aspas, de conhecer alguma outra coisa. Por outro lado, eu fico pensando, será que é possível a gente estar aberto a tudo, né? Será que é possível a gente gostar de tudo? Também não é. Mas eu fico pensando, assim, o quanto isso, e eu acho ali, a Vitória colocou, queria que ela falasse sobre por que a autoobservação incomoda. Em Vitória, por que tu trouxe, assim, essa questão que a autoobservação te incomoda? Oi, gente. É porque eu acredito que quando... Acredito não, né? Eu tenho pra mim. Quando eu tô me auto-observando, eu nunca tenho as respostas. Não sei por quê. Por exemplo, assim, um exemplo dessa semana, né? Tava assistindo a aula e aí tinha uma colega que tava bem grande a câmera dela, assim, ela tava comendo.
E aí eu não conseguia tirar ela. E a prof falando e ela comendo. E aquilo começou a me incomodar de um jeito, assim, sabe? Tipo, meu Deus, essa guria, desliga a câmera e depois tu volta pra aula. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que que a guria, mas por que eu tô me incomodando com o fato dela estar comendo? Ela poderia estar comendo um pastel, alguma coisa numa aula presencial, não ia me incomodar. E aí isso me incomoda, eu não gosto quando eu sinto isso, porque justamente eu não tenho respostas. Eu não sei se é porque é uma coisa minha, ou eu não gosto da guria, e aí qualquer coisinha que ela faz me incomoda, e por que que eu não gosto dela? Porque tu começa te observando de uma coisa, e quando tu vê, tu já tá te questionando um monte de coisas que só na terapia, né, tu vai conseguir responder isso. Uhum. Uhum. Ah, então quer dizer que nas outras aulas vocês abrem as câmeras. Eu não abro a minha, prof, porque ela tá ruim. Ela tá toda. Meu irmão bateu. Mas faz bastante aula que eu não abro ela já. Tô vendo Tá, pra então arrumar. foi só um comentário professoral. Olha só, o que eu acho, assim, acho não, tá? Clinicamente, a autoobservação ela é super importante, tá? E às vezes é isso, a gente não vai encontrar respostas porque talvez não se tenha essa obrigação de encontrar respostas. Mas a autoobservação, ela é um princípio básico de um processo terapêutico, ao meu ver, e ela é um princípio básico da gente enquanto psicólogo atuando, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, na terapia do esquema ou, né, na psicanálise, enfim, outras abordagens, a Gesell, de humanismo, vão considerar que aquilo que o paciente provoca na gente a nível de sentimento, a nível de incômodo, a nível de assim, aquela pessoa me gera algum tipo de constrangimento, algum tipo de incômodo, algum tipo, isso também é conteúdo para terapia. E na terapia do esquema a gente fala muito para o paciente, olha, isso que tu está me falando agora, eu sinto, eu escuto isso dessa forma, eu sinto isso dessa forma. Eu me sinto assim, assim, quando você me fala isso. Como é que é isso? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Então, a questão da autoobservação, ela é fundamental, porque aquilo que incomoda a gente, aquilo que a gente gosta ou não gosta, que a gente vai avaliando dessa forma, diz muito do nosso modo de funcionamento. Né? Se eu gosto de uma coisa mais lógica, o que isso tem, o que isso diz de mim, da minha formação, da minha estruturação? Não que a gente tenha que perguntar tudo e saber sobre tudo, mas a gente tem que quebrar um pouco esse medo de se perguntar coisas, porque quando a gente se lança perguntas e lança perguntas para os outros, a gente tem que ter no mínimo a coragem, né, de assumir que a gente não sabe. E que tá tudo bem não saber, que bom que a gente não sabe, quer dizer que a gente ainda tem coisas para pensar sobre nós, sobre os outros, sobre a nossa vida, sobre aquilo que acontece com a gente, né? Então acho que é uma desconstrução interessante, porque a autoobservação, o automonitoramento, talvez que é chamado, por exemplo, na terapia cognitivo comportamental, né, ou na psicanálise, uma questão mais assim de uma autoobservação mesmo, eu acho fundamental, assim, não tem como a gente pensar ir para um processo sem tu perguntar para o teu paciente inúmeras vezes, o que tu sentiu, o que para ti está acontecendo, qual é a emoção que tu sente agora, né, e poder assim, por que tu está incomodado com isso, pensa sobre isso, eu dou tarefinha de casa, assim, tu vai anotar essa semana o que tu sentiu a partir de tais e tais experiências, aconteceu lá uma briga, aconteceu uma situação, aconteceu uma aula que a prof não para de falar uma coisa que eu não quero mais ouvir, e o que eu senti? O que eu senti com isso? Né? Não quer dizer, porque o que a gente aprende? A gente aprende muito a nível de educação mesmo, assim, a gente aprende muito a julgar sempre nesses dois polos, de bom, de ruim, de certo, de errado. A gente aprende muito a querer resolver coisas, né? Então, se eu lanço uma pergunta, eu preciso dar conta daquela pergunta. E eu acho que é um exercício interessante. E a autoobservação, acho que é algo que a gente pode começar a exercitar na nossa formação. Então, eu tenho uma palestra, tá? O que eu estou sentindo nessa palestra, assim?
eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo surpresa. Por que isso faz com que eu me sinta incomodada, surpresa, feliz, empolgada? Porque eu vi que tem campo, que tem como eu divulgar meu trabalho, que tem possibilidade para os psicólogos. O que exatamente provoca aquela aula? Eu estou assistindo, estou lendo um texto, isso me incomoda, por quê? Né? Eu tô, sei lá, eu falei alguma coisa para alguém e depois eu fiquei com aquilo, eu fiquei com aquela, sei lá, me senti magoada com alguma coisa, porque, né? Acho que quem faz psicoterapia, ok, já tem esse suporte, mas acho que é um exercício para todos nós, assim, né? E acho que poder falar sobre isso é outro processo, assim, é outro passo, né? A gente não precisa ficar com isso restrito, tá? E eu acho que isso é uma das coisas importantes, assim, da formação do psicólogo também. A gente conseguir assumir coisas, principalmente assumir e se posicionar em coisas. Seja essas coisas, enfim, de várias ordens, e sem pensar muito ou só nas consequências disso. Porque a gente é muito viciado, talvez, né, em querer se eximir de algumas coisas, no sentido, assim, bom, não vou me envolver, não vou falar. A gente aprende desde pequena a deixar quieto, a deixar assim, não fala isso, tu vai causar um constrangimento, ou tu vai fazer uma confusão, e a gente vai segurando e repreendendo e guardando coisas, assim. Então, eu acho que é interessante a gente começar também nas aulas, isso é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes no consultório. Esse espaço que a gente está aqui por um propósito tem que ser um espaço seguro, para tu falar, para tu te expressar, para compartilhar coisas, para lançar perguntas, porque esse é um espaço para isso também, né? Não é um espaço, se vocês querem só saber sobre um conteúdo, dá para pesquisar no YouTube. Vocês vão fazer uma aula, vocês vão ter uma aula para outras coisas também. E mesmo de forma virtual, acho que é um compromisso nosso tornar a aula um espaço de construção dos psicólogos e não só expositiva. E eu fico muito chateada quando eu vejo que a atividade que não é avaliativa, 2, 3 participam. Atividade que é avaliativa, aí a turma se preocupa, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que também é uma questão nossa e também é um espaço de formação de nós psicólogos, né? E fico pensando assim, ok, a gente quer que ter um consultório com pacientes, a gente quer que de alguma forma, né, dê certo essa profissão que a gente escolheu, que a gente consiga se sustentar com isso, que a gente consiga, enfim, né, se realizar com isso. Mas é isso aí, como é que eu estou caminhando na minha formação? Como é que eu estou me relacionando com as coisas? O que eu estou sentindo a partir disso? Eu estou conseguindo observar, eu estou conseguindo me posicionar, eu estou conseguindo assumir esse compromisso da formação em psicologia, em me tornar um profissional que depois eu quero que as outras pessoas venham até mim para conversar comigo, porque então eu tenho algo que possa ajudá-los. Então, assim, como é que eu estou me tornando essa pessoa que eu quero que os outros venham até mim para se consultar? Então... Profe, e como é legal, assim, durante o dia, sem tu perceber, tu vai, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Do nada te dá um insight, tu pensa, meu Deus, o que eu falei, né? Por que eu falei isso? Que nem aconteceu comigo, acontece cada pouco, né? E eu, às vezes, vou me dando conta, porque muitas vezes a gente quer do nosso jeito, né? Que nem hoje tinha uma menina que estava fazendo de um jeito diferente que eu fazia, uma situação, aquilo me incomodou de um jeito e eu cheguei lá até pedir para ela fazer de outra forma. E na hora eu me dei conta o que eu estou fazendo. Daí eu ainda consegui corrigir, eu disse, não, pode continuar do teu jeito. Né? Tem várias formas de ver e também tá certo, né? Só que daí depois eu fiquei pensando, por que eu fiz isso, né? Como a gente vai às vezes no automático, né? A gente aprendeu daquela forma e acha que tudo tem que ser daquela forma. E é legal quando tu percebe na hora e consegue, tipo, observar e sentir, né, aquilo e te questionar, né? Por que tu faz aquilo o tempo todo, né? E quantas vezes a gente faz e nem se dá conta?
E eu acho que, assim, uma das coisas que o convidado... Como é que era o nome do outro? João? Não? Era o Edu e o outro... Tá. O Edu e o João. João, tá. Eu fiquei pensando uma coisa que ele falou, né? Que até a Prof. Débora, enfim, depois disse que ia fazer uma frase disso e tal. Mas eu fiquei pensando, assim, o quanto na nossa profissão a gente vai ter que exercitar de alguma forma essa capacidade de reflexão, e que ele disse que não é qualquer pessoa que consegue ser psicólogo, né? Porque isso é um exercício difícil e a gente tem que estar minimamente aberto a esse treino constante de estar ligados, assim, de estar atentos, de estar observando, de estar se auto-observando, né? Às vezes o paciente vai trazer uma coisa e tu vai pegar, assim, uma informação, não naquilo que ele está trazendo, assim, mas naquilo que ele diz, assim, num momento ali, ou que ele traz, assim, ele anota, né? Vamos pensar numa abordagem TCC, ele anotou lá as coisas da planilha, ou tá aqui, ó, tô com formulários aqui de pacientes que eu tenho que corrigir depois de questionário da terapia do esquema, e daí tu olha ali, não é esse número, ele somou tanto nisso aqui, então ele tem esse esquema, então ele tem... Mas, assim, do quanto a gente consegue ter uma sensibilidade de pensar, mas por que será que nessa afirmativa ele pontuou dessa forma? Daí tu já lembra daquela vez que ele contou, daquela memória que ele tinha da outra vez que ele falou sobre essa ligação, essa conexão que a gente faz, e é uma conexão que acontece aqui, ela é também de uma ordem de treino. E para isso a gente não pode estar preocupado só em aplicar uma teoria, eu vou aplicar o questionário, eu vou corrigir o questionário e vou trabalhar com ele a partir dos resultados. Não, talvez é muito mais importante pensar como ele se sentiu respondendo um questionário e como que foi para ele fazer essa reflexão sobre essas 90 afirmativas que ele teve que dar uma nota de 1 a 6, do que a nota. Talvez isso diga muito mais, então eu tenho que estar atenta a isso, e eu tenho que estar questionando, e eu tenho que estar pensando, mas por que eu tenho que aplicar esse questionário, por mais que diz lá na terapia do esquema, será que eu estou insegura, será que eu quero, o que eu quero com esse questionário, o que eu quero, ninguém me diz que eu tenho que aplicar um questionário para ser terapeuta do esquema, por que eu quero aplicar um questionário, por que eu estou aplicando um questionário de compensação nesse paciente, por exemplo, por que eu não estou aplicando um outro de evitação? Né? Então, assim, o que eu estou querendo buscar exatamente? Essa autoobservação é muito importante, né? E por isso que eu convido vocês a exercitar isso, sim. E eu acho que é interessante a gente fazer isso no nosso dia a dia e também nas vivências aqui de formação. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Fernando. Outra coisa que eu achei interessante que o Edu falou, né, que quando ele foi fazer estágio nas primeiras consultas dele, né, a pessoa falava e ele ficava imaginando, vendo o livro, tentando achar qual era o problema dela, né, e não prestava atenção no que a pessoa falava. Aí ele comentou que tem vários problemas no início do estágio, depois que ele se ligou, que daí primeiro tem que prestar bastante atenção na pessoa e depois sim tentar encaixar o que ela falou, né. É bem interessante isso aí, que eu acho que é um erro que pode acontecer no início, né? Tu querer já encontrar o... Isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Sobre, eu quero entrar hoje com vocês na ideia, no conceito de psicopatologia, né? Do quanto é uma falácia, assim, a gente achar que qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de linha teórica, qualquer tipo de psicodiagnóstico vai dar conta, né? Do sujeito, assim. Ou vai dar conta não só dele, mas daquilo que ele é, daquilo que ele produz, daquilo que ele causa nas outras pessoas, naquilo que ele é para ele, né? Então, eu acho que isso é interessante, assim, do quanto... E daí a gente entra numa outra crítica, né? Mas então não é científico, né? Mas então, se a gente vai lá escutar o paciente, então, né, eu tenho que ter um viés científico para... Né? E como que a gente vai sustentar isso
cientificamente, né? Como é que a gente vai sustentar essa escuta? Porque escutar é científico, é uma forma de colher dados, né? Se a gente for pensar, as pesquisas mais válidas, elas são pesquisas documentadas ou gravadas ou de alguma forma escritas ou numéricas, ou o que é a escuta, né? Que a escuta entra aí, né? Porque quando a gente escuta a partir da nossa vivência, né? Então, assim, a nossa escuta é totalmente contaminada por aquilo que a gente é, pela nossa subjetividade, né? Certo, turma? Mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre a aula? Então, sobre a palestra da semana passada? Vocês estão aí? Eu vi que entraram mais pessoas agora. Carolina, Cristina, Ellison, Eric, tá aí. Gabriela também entrou. Lúcia, Mainara. Não estavam aí. Vinícius, Vitória já estava. Tranquilo, pessoal? Sim, não ficou, para mim não ficou nenhuma dúvida assim, referente à quinta-feira passada. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não sei se isso é Esperamos que seja bom, né? nem que seja ruim, nem que tem que ser bom, tem que ser ruim, né? Certo. E vocês comemoraram o Dia do Psicólogo? Psicólogos em formação. Vocês sabem por que 27 de agosto é o Dia do Psicólogo? Não, prof, porque eu não sei, pelo menos. Mainara, tu tem que saber, tu fez a disciplina comigo semestre passado. Eu não lembrei, prof. Às vezes eu esqueço. Tô brincando. Vocês não sabem por que é o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto? Dia 27 de agosto do ano de 1964 ou 62. Eu sempre confundo porque é um ano ou que meu pai e que minha mãe nasceram ou é o ano da lei do psicólogo. Mas foi o dia que foi aprovada a lei no Brasil que regulamenta a profissão, que reconhece a profissão de psicólogo como uma profissão. Então, nessa lei, claro, já teve várias modificações, né, de lá para cá, mas nessa lei consta, então, o que é tarefa do psicólogo, o que são as atividades, as ações que o psicólogo pode fazer. Lá diz aonde o psicólogo pode trabalhar. Depois, daí vai se instituir, a partir dessa legislação, vai se instituir o Código de Ética Profissional, vai se instituir os documentos que a psicologia produz, como se regulamenta esse tipo de documento. Então, essa lei, ela já existiam antes, né? Quem fez História da Psicologia comigo semestre passado, a gente viu lá os primeiros cursos de psicologia no país, né? Final dos anos 50, início dos anos 60. Então, assim, os primeiros psicólogos, né? Não era uma profissão ainda reconhecida, não tinha uma lei, né? Tinha um diploma, mas não tinha uma lei, assim. E depois, e na verdade, assim, se a gente for ver, a nossa profissão, ela é super militante, né, desde a sua origem. Então,